Olá, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo YouTube do Santuário Santa Paulina. Este é o nosso encontro dominical, o Evangelho em sua casa. Vos convido agora, caríssimo irmão, caríssima irmã, a tomar em suas mãos a palavra de Deus e abrir no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículos 1 ao 4, capítulo 4, versículos 14 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, nós estamos no terceiro domingo do tempo comum. Estamos no início deste tempo que nós chamamos o tempo ordinário da vida de Cristo. Agora nós podemos acompanhar de modo mais intenso a comunidade de São Lucas. Lembrando que todo o percurso litúrgico é dividido entre os evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E cada evangelista sinótico é designado dentro da liturgia com uma letra. E esse ano nós estamos no tempo comum acompanhando o ano C da liturgia, ou seja, acompanhando a comunidade do evangelista São Lucas. Vocês puderam perceber que no Evangelho, logo no início, Lucas ele é um grande pesquisador da vida de Cristo. Ele não foi apóstolo, ele não foi escolhido, não conviveu historicamente com Cristo, mas ele conviveu com alguns que foram próximos e assim ele pôde recolher também informações importantes para justamente colocar por escrito. Lembremos que São Lucas também fazia parte daquela comunidade de São Paulo. E São Paulo, provavelmente, claro, muita coisa escutou de Pedro, dos outros discípulos, sobre a vida de Jesus. Por que não pensar que Lucas também não tenha tido contato com a mãe de Jesus? Porque ele detalha a infância de Jesus de modo que só ele, na Anunciação, coloca o diálogo entre Maria e o anjo. Provavelmente, ele deve ter se encontrado com Nossa Senhora, devem ter conversado muito sobre a vida do seu filho e assim colocou
por escrito esse grande mistério da infância de Jesus e de toda a vida do nosso Salvador. Então, eu vos convido também neste ano, você que acompanha aqui o nosso YouTube do Santuário Santa Paulina, e claro, também como um bom católico que tem a Palavra de Deus em casa, a Sagrada Escritura, comece esse ano lendo o Evangelho de São Lucas. Coloque como um propósito para que você possa ir acompanhando durante o tempo litúrgico, as reflexões, acompanhando como que a liturgia vai nos ensinando, nos colocando no grande itinerário da vida de Cristo. O Evangelho de São Lucas é um evangelho belíssimo. Nós temos a passagem, aquela passagem das parábolas da misericórdia, como aquela do filho pródigo, como a passagem também dos discípulos de Emaús, melhor dizendo, no finalzinho do Evangelho. Então são muitas passagens próprias de São Lucas que nós vamos acompanhar durante este ano e que muito tem a nos ensinar e fazer com que o nosso coração arda para ir ao encontro do Mestre. Assim, nós compreendemos o início do Evangelho de hoje. O Evangelho está dividido em duas partes. Primeiro é o início do Evangelho, o princípio, e depois ele parte para o capítulo 4. Ou seja, quando Jesus entra na sinagoga, pega o livro do ajudante e ali lê aquela passagem em que o profeta Isaías fala sobre o Messias. Ora, Cristo é o ungido, Cristo é o Messias, aquele que veio para fazer a vontade de Deus, aquele que veio para proclamar o ano da graça, o ano jubilar. E aqui a gente faz uma ponte importante neste ano. Nós também estamos no ano jubilar, jubileu chamado Peregrinos de Esperança. O tempo comum é o tempo também da esperança, é o tempo em que a cor verde simboliza justamente nesse tempo nós, enquanto peregrinos e peregrinas da esperança, caminhamos com Jesus e também para com Ele. É por isso que neste tempo a Igreja permite, nos concede, nos presenteia com as indulgências plenárias, ou seja, o caminho que a gente precisa fazer para o perdão pleno das nossas penas, das nossas culpas. É importante, nesse tempo jubilar, começando já agora com este Evangelho de São Lucas, olhando para Cristo com os olhos fixos nele, como a liturgia nos apresenta hoje no Evangelho. Todos estavam com os olhos fixos nele. No caminho do peregrino, o caminho jubilar que nós fazemos, nós não fazemos com os olhos fixos em nós, mas os olhos devem estar fixos em Jesus, a esperança que não decepciona, a esperança que não engana. Querido povo de Deus, que você tenha um santo e abençoado domingo e que este santo evangelho que hoje nós escutamos de São Lucas, onde Jesus de fato ali mostra o seu programa missionário que diz respeito também ao nosso programa, ao nosso itinerário de seguidores e seguidoras de Cristo. Até o nosso próximo encontro, assim, se Deus permitir.